Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com a ilustre presença do professor Walter, que dará continuidade à segunda e última parte da sua palestra sobre as parábolas de Jesus. Boa noite, professor. Boa Sem mais noite a delongas, todos. a palavra está com o senhor agora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um grande prazer, uma grande honra para mim estar falando sobre um assunto tão extraordinário, um assunto cósmico, né? Então, como eu conversei com o Alain, nós vamos fazer um, um ligeiro comentário breve, né? Um resumo, vamos dizer assim, do que foi dito em poucos minutos, do que foi dito até agora, para depois a gente resetar o assunto. Né? O assunto é parábola de Jesus o Cristo na visão iniciática. Nós fizemos uma apresentação inicial mostrando a importância das funções do mito, da lenda, da fábula, do conto e da parábola. Todos esses elementos são muito importantes, né? Cada um com o seu aspecto específico, né? Para uma determinada época, determinada região e assim por diante. Né? Mas o importante é a gente entender que todas essas manifestações, mito, lenda, fábula, conto, parábola, não são apenas historinhas para criança, não. Esses fatos são criados por seres de hierarquia, que trazem conhecimento profundo para o ser humano, né? Perpetuando na consciência humana histórias cósmicas de uma maneira simples. Né? Então, isso aí nós vimos e depois iniciamos, evidentemente, o foco específico sobre as parábolas. Né? Eu só quero citar uma coisa muito importante que as pessoas, não, por vezes, não se dão conta. Né? Mas estudiosos dos trabalhos esotéricos, né, falam sobre. Não tem essa brincadeirinha das crianças, o amarelinha. Existe a amarelinha, né? Isso é conhecido, né? As crianças brincam, as meninas principalmente que têm essa mania de brincar amarelinha, os meninos também. Eu quero dizer que este jogo amarelinha não é simplesmente um simples jogo, não, ele tem um profundo estrutura iniciática, né? Porque são 7 casas, não é isso? As crianças vão pulando, às vezes com duas pernas, uma perna só, e tem o inferno e o céu, não é verdade? Então, estudiosos verificaram que a amarelinha é jogada pelas crianças há séculos. Na antiga Roma, as crianças já brincavam de amarelinha. Olha só que impressionante. Olha só o que eu estou dizendo. Na antiga Roma, as crianças já brincavam com esse jogo infantil amarelinha. Então, significa que esse jogo amarelinha não surgiu por acaso. Ele foi criado por seres de hierarquia justamente para introduzir na consciência da criança os elementos básicos, né? Da evolução setenária, dos graus evolutivos que tem que seguir, o céu, o inferno, assim por diante. Um exemplo típico dessa questão que está ligado com esse estudo das parábolas, das lendas, etc. Depois nós vimos Jesus Cristo e a sua missão cósmica, né? Resumindo, a missão cósmica de Jesus, a redenção que ele veio fazer, a redenção espiritual das civilizações anteriores a Israel, né? Desde foi o motivo. Casa de Israel, redenção da queda atlântica e fundação de uma nova civilização. Jesus não veio fundar religião, ele veio fazer a transformação da humanidade rumo a uma nova civilização. Isso é importante, essa questão. Né? Então, fazendo fazendo o resumo novamente, existem as parábolas do Evangelho, são vários autores, né? Vários autores. Na verdade, são 40 parábolas. Cada evangelista, um só evangelista não dá as 40 parábolas, cada um dá uma parábola, eles dividem, né? Mas, por exemplo, o Mateus cita 9 parábolas, Marcos 7 parábolas, Lucas 5 parábolas, e assim por diante, né? Então, é uma coisa muito importante esse conhecimento, né, inicial a respeito destes processos iniciáticos, né, relativos às parábolas. Né?
E agora, na reunião passada, nós vimos uma coisa interessante, que em João não existem parábolas. João não se dedica ao estudo das parábolas. Uma coisa impressionante. Ele não fala em parábolas e nem fala em milagres. Então, nós podemos verificar que a atitude de João é mental, não é isso? Porque a gente sabe que esse uso de milagres explora muito a parte emocional do ser humano. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, no início do seu trabalho, né, lá no Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, ele fazia prodígios diante das pessoas, né? Fazia materializações, a pessoa chamava de milagres, né? Materializações, etc. Depois, e juntou gente, né? Juntava gente para ver aqueles fenômenos, né? Depois, isso a gente sabe na história da eubiose, o professor parou de fazer esses prodígios, que chamam de milagres, né? E começou a falar de filosofia. É isso? Aí o que aconteceu? Esvaziou. De um momento para outro, quando ele parou, começou a falar só de filosofia, grande parte daquela plateia foi embora, porque não se interessava mais. Mas ficou a parte importante. Ficou ali um núcleo específico que o professor precisava para começar o trabalho da fundação do movimento espiritualista naquela época. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, e depois, agora, nós vamos continuar hoje o capítulo 5, né? Que é justamente a diferenciação de João nesse contexto evangélico. Né? Nós sabemos que existem os evangelhos sinópticos, né? que é o Mateus, Marcos, Lucas, né? E João, né? Mas o João se distingue por esse fato, porque ele trabalha num plano superior, espiritual. Ele dá o foco de Jesus como uma manifestação da divindade. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? É por isso que não há parábolas em João e nem descrição de fatos de milagres, etc. Né? Então, nós paramos justamente neste ponto, que é o slide 35, né? O slide 35 que está aí com o nosso irmão Alain, não é isso? Justamente ocultando as realidades espirituais. Então, vejamos isso na prática. Não é isso? Ao passo que aos de fora, como está em Marcos 4:11, né? E ele lhes disse: a vós, os discípulos, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, Jesus falou. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, claro que tem um jogo aí, didático, né, do mestre, né, justamente para colocar o conhecimento na cabeça certa. Isso que é importante. A iniciação é assim, é colocar o conhecimento necessário na cabeça preparada. Não adianta ficar jogando palavras ao léu. Né? Então, percebam isso. Jesus estava ocultando as realidades espirituais para os incrédulos, não porque desejava vê-los fora do reino de Deus, ou estivesse fazendo acepção de pessoas para a salvação, mas porque a atitude do povo e dos religiosos da época era de endurecimento deliberado, é isso, de seus próprios corações, para com a única mensagem que poderia livrar dos seus pecados, garantindo-lhes pleno perdão e dar-lhes de graça entrada no céu nas promessas eternas. Mas o evangelho do reino de Deus e o Messias de Israel foi rejeitado pelos que esperavam nas promessas feitas aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Claro que o Messias foi rejeitado, né? E tanto foi que foi crucificado, né? Assim, se cumpria nele o que estava predito pelo profeta Isaías. Isaías já prediz isso, né? O profeta messiânico,
há mais de 7 anos antes do advento de Cristo. Isaías já previa isso, né? Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus falou: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Tá vendo? Então, quer dizer, o sentido aí do curar não é uma cura física de doença em si mesmo, né? Mas justamente o sentido da evolução espiritual, né? Abrir o portal do conhecimento para aqueles que estivessem prontos, né? Então, mesmo assim, as preciosas, agora, os símbolos em João, né? Mesmo assim, as preciosas alegorias, os símiles e símbolos que João nos dá, acrescentam um rico depósito de discursos figurados contido na Bíblia. João viveu mais próximo do Senhor do que os outros apóstolos e parecia entender o significado interior de suas mensagens, mais do que os outros. Por isso, supriu-nos com imagens sugestivas que Jesus usava em seus discursos. Nos milagres, a diferença aparece no significado que eles possuem. Nos sinóticos, Jesus realiza os milagres movido de compaixão. Em João, os milagres adquirem o caráter de sinais, manifestando a glória de Jesus. Então, João vê no milagre não simplesmente o simples fato de curar, né? Porque a gente sabe que Jesus não curava todos, curava somente aqueles que tinham o processo kármico definido para que isso aconteça. Não é isso? Tanto que Jesus curava e dizia assim: a tua fé te salvou. É isso? E dizia assim: vá e não peques mais. Por quê? Porque ele diz: se você continuar agindo da mesma maneira, você vai se desequilibrar vibratoriamente e o problema vai voltar novamente. Então, ele era muito claro com essa questão. Os sinóticos apresentaram Jesus como sendo filho do homem, o maior de todos os profetas, Salvador, Messias, esperado e anunciado no Antigo Testamento. Agora, João mostra o Jesus que vem da parte de Deus. Olha só que importante. João dá essa visão, né, de Jesus como uma manifestação da divindade para revelar a plenitude divina e que ele, sendo filho de Deus, tem condição de realizar essa missão. É no vocabulário que vamos conhecer a mente desse autor, do João. Então, vamos ver aqui a terminologia e simbologia no Evangelho de João, realmente o próximo quadro, né? Os sinóticos utilizam um vocabulário diverso de João, se atendo mais a palavras comuns no linguajar religioso de Israel. João, vivendo e escrevendo para os gentios, caracteriza seu vocabulário com uma terminologia usada com raridade nos sinóticos. E por isso que João é mais difícil de ser entendido. Dos evangelistas, João é o mais difícil de ser entendido. Ele se difere dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos também como evangelhos sinóticos, por focalizar-se nos temas espirituais ao invés dos eventos históricos. O Evangelho de João apresenta muitas lições importantes sobre como viver aqui na Terra e como determinar o nosso destino eterno depois que morremos. Primeiro, o livro claramente estabelece que Jesus Cristo é o Messias judaico sobre o qual o Velho Testamento profetizou. Ele dá ênfase nisso, né? Diz, não, ele é o Messias judaico que está no Velho Testamento. Segundo, o livro ensina sobre o propósito de Jesus Cristo e o motivo pelo qual ele foi enviado à terra de Deus. Por Deus, digo, né?
Além disso, o Evangelho de João se diferencia de outros evangelhos ao se focalizar menos nos eventos e mais em temas espirituais. Ou seja, vamos entender assim, o João, ele não se foca no quaternário, né? A gente sabe que milagres e eventos de curas tem uma ligação com o emocional, né? A emoção. As pessoas ficam focadas naquela parte emocional, de resolver as suas questões, seus problemas internos. João não. João se fica na tríade superior. Por isso que ele é superior. Ele tem uma visão diferente. Ele se foca na tríade superior. Por último, há uma mensagem clara no Evangelho de João que nos ajuda a compreender a verdade sobre Deus, a verdade sobre a eternidade e a verdade sobre a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, João deixa muito claro isso, né? Que Jesus veio como um Salvador. Né? O Salvador, justamente, não que ele venha nos tirar, não é que ele vai nos tirar das nossas angústias, não. Ele mostra o caminho. Mostra o caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que falta para quem olha para Jesus? É seguir esse caminho, não é verdade? Seguir esse caminho. Aí entramos na parte 6, os evangelhos no compasso quaternário, quarto sistema. Tem-se o entendimento de que os 4 evangelhos existem pelo fato de estarmos no quarto sistema, em compasso quaternário. Isso é dito nas aulas da eubiose, isso é citado e é enfatizado. Não é por acaso que são 4 evangelhos, porque estão ligados ao sistema quaternário de evolução. O nosso compasso quaternário, temos nas 4 cadeias iniciais do quarto sistema a sequência do físico denso, vital, emocional e mental inferior. Consequentemente, a 5ª coisa é o mental superior, é o que nós estamos desenvolvendo. A hierarquia agiva está justamente desenvolvendo o mental superior. O que significa desenvolver o mental superior? Abrir o caminho para a plena manifestação da tríade superior, perfeito? Então, abrir a plena manifestação da tríade superior para que a mônada que em nós se projeta possa se manifestar com toda a plenitude na face da Terra. É isso? Então, consequentemente, a 5ª coisa é o mental superior. Podemos perceber na sequência dos evangelhos, né, uma coisa muito interessante, né? Isso é mostrado aí, tem aí eu acho que é a próxima imagem mostra isso aí, viu? Isso aí foi uma conclusão, né? Isso não existe num livro, não existe numa publicação. Através desse trabalho, eu consegui, através de meditação, chegar a essa conclusão, de acordo com o estudo dos especialistas, dos estudiosos. Né? Então, ele verifica que Mateus, ele age no mundo físico. Então, ele dá o quê? O que Mateus fala? A genealogia de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus o Cristo, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Né? Então, ele trata da história de Jesus da parte física. Por outro lado, veja bem, sistema quaternário, né? O Marcos, ele trabalha pelo vital. Então, ele fala de João Batista, o testemunho, João dá o testemunho de Cristo, ele fala sobre o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e Jesus voltando para a Galileia. Então, ele mostra a parte vital do Jesus. Né? O Lucas, pelo contrário, dentro desse sistema quaternário, ele foca ao lado emocional. Então, ele fala sobre Zacarias e Isabel, ele faz predições referentes a João Batista, né? Ele fala sobre Isabel, a predição do nascimento de Jesus, e também fala sobre a visita de Maria a Isabel. Né? A gente sabe que Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João Batista. Não é isso? Então, elas se encontraram grávidas, se encontraram com os dois ainda por nascer. Não é isso? E o João, para completar esse quaternário,
ele trabalha o mental. Por isso que é o mais difícil de ser entendido. Por quê? Porque ele determina sempre nas suas pregações, nos seus ensinamentos, a encarnação do Verbo divino. Ele diz, não, Jesus é a encarnação do Verbo divino, de Deus. E através do testemunho de João Batista. E João Batista repete o seu testemunho, tanto que ocorre o batismo de Jesus e 2 discípulos de João seguem a Jesus. Então, isso é importante. Aí nós vemos nessa prancha, né? Mateus, trabalho físico, Marcos, o vital, o Lucas, o emocional, e João é o mental. Por isso que João é o mais difícil de ser entendido. Por isso que ele escreveu o Apocalipse. E a gente sabe que muitos estudam o Apocalipse, muitos estudiosos, e não chegam realmente a uma conclusão. Né? Não há um consenso geral, porque é muito difícil, né? Uma linguagem simbólica muito grande, né? Então, isso é muito importante, né? Tanto que tem uma do que acontece foi que João vê a estrela véspera, né? A estrela matutina, né? Vênus, né? E Jesus fala assim, eu sou a resplandecente luz da estrela da manhã, né? Ele fala para Jesus, né? Estrela da manhã. É claro que ele não fala que ele é Vênus. Ele não diz que é realmente o planeta Vênus. Ele fala que é a quinta coisa, a consciência Vênus, porque nós já passamos de Vênus, não é isso? A nossa evolução veio de Mercúrio, veio para Vênus, para a Lua, depois para a Terra. Então, quando a gente diz que estamos caminhando para Vênus, não é verdade para o planeta Vênus, mas Vênus segundo o trono. Não é verdade? Vênus, Helena, ou a Mãe Divina, não é isso? Que é Helena, em grego, quer dizer, a radiante estrela da manhã, né? Luz da manhã. Né? Então, nós estamos caminhando para o quinto sistema, que é justamente o segundo trono. E o nosso mestre diz que todo aquele que pretende se tornar um adepto, ele tem que se aproximar cada vez mais da Mãe Divina. Né? Isso é muito importante. Então, é por isso que... Então, nós vamos agora analisar parábolas. Né? São 40 parábolas. Eu não poderia fazer um estudo sobre 40 parábolas, não seria uma palestra, aí teria que ser um curso sobre parábolas. Né? Então, eu escolhi 10 parábolas que, no meu ponto de vista, são muito importantes. É claro que cada discípulo, cada estudioso, pode encontrar outras parábolas e fazer um estudo a respeito da visão iniciática através da sua consciência. Né? Então, vamos ver. A primeira parábola que nós vamos ver é a parábola do grão de mostarda. Né? E dizia, né? Aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui eu compararei, Jesus falou. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Veja bem, o grão de mostarda. Então, tudo começa com a semente. Ora, veja bem, o lema da eubiose qual é? Spes, messes in semine. É isso? A esperança da colheita está na semente. Então, justamente, o lema da eubiose se enquadra justamente nessa parábola do grão de mostarda de Jesus o Cristo. Veja que coisa impressionante, né? É da semente que a gente obtém as grandes conquistas futuras. Então, temos que cultivar as sementes dentro de nós e as sementinhas que andam rodando pelo mundo, que a gente tem que passar conhecimento, né? E quem tem conhecimento, evidentemente, né? Tem que passar conhecimento importante, né? É muito importante nós verificarmos o seguinte, com relação a eubiose, a dona Helena, isso é muito importante a gente considerar essa questão da semente, né? A dona Helena dizia o seguinte, nós, da eubiose, não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Apenas somos diferentes. Diferentes por quê? Porque tivemos a graça, tivemos a felicidade de entrar em contato com os conhecimentos do augusto mestre professor Henrique José de Souza. Essa é a diferença.
tivemos essa felicidade. Então, isso é uma felicidade, mas é também um compromisso muito sério com o eterno, né? De justamente transmitir esse conhecimento para fazer com que as sementes germinem cada vez mais e produzam uma nova civilização. Tudo bem? Então, essa é a primeira parábola, né? Que tem uma importância. A segunda parábola, né? A segunda parábola é a parábola do joio, né? A primeira palavra está em Lucas 13, de 18 a 19. A primeira parábola está em Lucas 13, 18 a 19. A segunda parábola que nós vamos analisar, 2, é a parábola do joio. Está em Mateus 13, de 24 a 30. Então, vamos ver aqui como está essa parábola no texto, né? Propôs-lhe outra parábola, dizendo, Jesus falou, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, os bons homens jogam a semente. Agora vem os maus e jogam as sementes do joio também, né, para misturar na semente. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, quando o bom cresceu, o joio também cresceu junto com o que devia, o que foi semeado, né? E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então, essa é a parábola de Jesus. Então, Jesus disse, o pai disse, ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Né? Então, os filhos dizem assim, então nós podemos ir no campo e arrancar o joio e já fazer uma limpeza, né? Ele, porém, disse, o pai disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com eles. Ele disse, se você tentar arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. É isso, então, Jesus conta essa parábola. Então, Jesus ensina o seguinte, que o pai desses lavradores falou o seguinte, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. Então, aí que vem a separação do joio do trigo, né? Nós podemos entender também, por um sentido profundo, que o joio, claro, o joio pode aprender com o trigo, né? Tem mais essa, né? Se você tem uma mistura de joio e trigo, ou seja, se tem uma mistura de bons e maus, não é verdade? Existe, se você deixa todos crescerem juntos, você tem a possibilidade que os maus aprendam com os bons. Então a lei é justa e perfeita. Não é verdade? Se eu arrancar os maus, eles não vão aprender nada. Então, eles crescendo junto com aqueles que fazem o bem, eles têm a possibilidade de evoluir, aprendendo com os bons. Então, realmente é de uma sabedoria extraordinária esta parábola que Jesus nos explica. Então, tem a explicação da parábola do joio, está em Mateus 13, 36, 34. É isso? E Jesus, por vezes, explicava para os discípulos, ele sempre explicava as parábolas. Ele contava para a multidão, mas para os discípulos, e depois, em particular, ele explicava. Isso consta dos evangelhos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo, Senhor. Eles queriam saber a explicação do joio, né? A explicação da parábola. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Ele começou a explicar. O inimigo que o semeou é o diabo. É a ceifa, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Não é isso? Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O filho do homem, os seus anjos
eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, falou Jesus. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, é uma coisa fantástica essa parábola do joio e do trigo do mestre. Né? Então, agora nós podemos fazer uma interpretação iniciática. Né? Vamos fazer agora uma interpretação iniciática. Né? Eu fiz essa interpretação iniciática, mas, veja bem, isso é um trabalho meu, a minha consciência. Cada um, analisando a parábola, deve tirar as suas próprias conclusões. O nosso mestre fala isso, né? Estude, analise, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Isso é mais importante. É mais importante do que a pessoa assimilar as conclusões de outra pessoa. É bom que ela tire as suas próprias conclusões. Então, interpretação iniciática, pela minha visão. Essa parábola explica a evolução dentro da noção das cadeias evolutivas. A corrente evolutiva segue, abrangendo estados de consciência dos mais variados. É isso? Essa é a sequência evolutiva, né? Aqui, deixa eu virar a página aqui. As consciências, apesar de diferentes, interagem. E os seres evoluídos contribuem para a evolução dos menos evoluídos, como nós falamos, né? Os menos evoluídos têm a possibilidade de aprender com os mais evoluídos. Na verdade, isso é básico, né? Então, se você separar um do outro, qual é a vantagem? Não tem nenhuma vantagem, porque os que são menos evoluídos não vão aprender com os mais evoluídos, né? Então, evolutivamente, realmente é um desastre, não há evolução, né? Daqueles que precisam evoluir. Entretanto, juízos ocorrem em tempos específicos. Nos grandes juízos, consciências não compatíveis com o estágio evolutivo programado são retiradas do cenário e lançadas em outras esferas evolutivas, que o nosso mestre chama de globos obscuros, ou no nível de evolução inferior. Daí expressões que o mestre fala, Jesus, de prantos e ranger de dentes. Mas, afinal, todos têm a chance de progredir no caminho evolutivo. A lei é justa e perfeita. A ninguém é tirada a possibilidade da evolução. Todos. Sem exceção no mínimo. Só existe uma diferenciação de algo que não evolui mais. É quando há uma separação da tríade superior, formando um cama-rupa. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Isso acontece. Tem o quaternário e tem a tríade, né? Pode acontecer que, por crimes hediondos cometidos pelo quaternário, essa ligação vibratória entre o quaternário e a tríade não é possível mais, então se rompe. Então fica o quaternário como a gente chama de cama-rupa. Só que ele entra no processo de degeneração, perda de dimensões. Ele está na quarta dimensão, ele passa para a terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão e zero dimensão. Vai para onde? Cone sombrio da Lua. É jogado na Lua. Né? A Lua, desde HPB, é citado como uma lixeira cósmica. É uma lixeira cósmica do nosso universo, o sistema planetário. Então, nada se perde. É como Lavoisier. Lavoisier fez uma descoberta fantástica. Ele disse: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier não fez somente uma descoberta química, né? Ele fez uma descoberta cósmica. Né? Então, é jogado na Lua e lá é reciclado. Não é isso? É uma lixeira cósmica, mas esse lixo é reaproveitado, reciclado para novas formas, né? Porque nada pode se perder do universo. Nada pode ser retirado do universo. Impossível a gente eliminar alguma coisa do universo, senão quebra o universo. Né? Então, isso aí, todos têm a chance de progredir no caminho evolutivo. Tá bem? Então, essa é a parábola justamente da parábola do joio, né? Uma parábola fantástica. Vamos, então, para outra parábola. Isso, parábola da rede. Da rede. Está em Mateus 13, de 47 a 50. Jesus, então, fala o seguinte, olha só.
Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, e puxam para a praia. E assentando, apanham para os cestos bons, os ruins, porém lançam fora. Não é assim? Então, o que o pescador faz? Ele joga a rede, aí puxa para a praia. Só que o peixe bom ele guarda para consumo. E aquelas coisas que não servem, ele joga de novo no mar. Na verdade, é assim que faz o pescador, né? Ele joga no mar novamente. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, isso aí é a questão da rede, que o nosso mestre Jesus, nosso excelso mestre Jesus, o Cristo, fala. Né? Então, tem a interpretação iniciática. A interpretação iniciática que eu fiz, mas todos devem trabalhar e fazer, utilizar esses elementos e meditar e tirar as suas próprias conclusões. Interpretação iniciática. Também nessa parábola é enfatizado o processo seletivo que ocorre nos julgamentos parciais e finais. Obedecidos os ciclos evolutivos, entretanto, todos ficam sujeitos aos julgamentos. Mas a lei não separa os diversos estados evolutivos para dar oportunidades idênticas a todas as consciências. Entretanto, os anjos, ou seja, as hierarquias construtoras, de tempos em tempos, agem na seleção dos estados de consciência, colocando cada um no seu plano vibratório específico. É assim que funciona. Então, a seleção é assim, o julgamento é assim. Há um julgamento e a lei vai colocando cada um no seu plano vibratório específico para ele continuar o seu processo evolutivo. Ninguém cai fora da marcha evolutiva. Todos, né, a lei prevê que todos, inevitavelmente, chegarão lá, né, na consciência superior. Então, a parábola da rede também é muito importante, né? A separação daquilo que vem na rede, aproveitando somente os peixes bons, é uma maneira simbólica que Jesus falava. Agora tem a quarta parábola, a parábola dos lavradores maus. Marcos 12, de 1 a 12. Olha só que interessante. Essa parábola é bem extensa, né? Mas é muito interessante. E começou a falar-lhes por parábolas. Jesus então falava. Jesus disse: um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. O lagar é um lugar onde se faz o tratamento, o refinamento dos cereais, o tratamento dos cereais para a sua utilização, né? O lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores e partiu para fora da terra. Tudo bem? Então veio uma pessoa, fez uma vinha, é isso? Deixou tudo pronto e chamou os lavradores e arrendou os lavradores para que eles trabalhassem nessa terra para seu sustento e partiu para fora da terra. E chegado a um certo tempo, Jesus falou, mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores o fruto da vinha. Então, claro, o dono da lavra, da cultura, mandou um servo dele para que ele cobrasse a parte que lhe competia, né, por ter arrendado isso aos lavradores. Mas o que aconteceu? Os lavradores, apoderando-se deles, o feriram e mandaram embora e não pagaram nada. Os lavradores não aceitaram. Veio esse cobrador, né, para receber a sua parte e os lavradores não quiseram saber. Bateram nele e mandaram embora. Né? Então, o dono da lavra tornou a enviar outro servo. E os lavradores, sabe o que fizeram? Jesus falou, apedrejaram e o feriram na cabeça e mandaram embora da mesma maneira. O segundo. Não pagaram nada para ele, não quiseram pagar. Mandaram embora, bateram nele e mandaram embora. E
o dono da lavra, pela terceira vez, mandou outro dos seus servos. Né? E sabe o que os lavradores fizeram? Jesus contou? Mataram esse novo servo do dono da lavra, né? E outros muitos, dos quais uns feriram e os outros mataram. É isso? Então, eles não queriam pagar nada. Não queriam retribuir aquilo. O contrato feito, havia sido feito um contrato, na verdade, de arrendamento. E eles negaram, quebraram o contrato e começaram a maltratar aqueles que vinham cobrar. Né? Tendo ele, pois, ainda um filho amado, não é isso? O dono da lavra tinha um filho muito querido dele, né? Enviou também esse filho. E então ele disse, pelo menos terão respeito, porque esse é meu filho. É isso, Jesus falou. Ele mandou, finalmente, o próprio filho dele. E disse assim, não, agora eles vão respeitar, vão pagar, é isso, porque é o meu filho, eles vão respeitar ele. Né? Mas aqueles lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos mantê-lo e a herança será nossa. Então, eles disseram, como mandou o filho, então nós tomamos conta do filho, não é isso? A gente dá um jeito nele, né? E vamos ficar com a herança. E a herança fica para nós. E pegando esse filho do próprio dono da lavra, mataram. E o lançaram fora da vinha. É isso. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. É isso. Então, o que faz o dono da vinha? Ele vem, destrói a vinha, recupera o que tem, né? Porque ele não recebeu nada, né? E destruirá a vinha. Né? É claro que nós devemos entender que essa cobrança que é feita da lavra, pela parábola, não é o dinheiro, mas é consciência. Não é verdade? Isso a gente tem que entender pelo lado iniciático que a divindade não cobra o dinheiro, mas cobra o processo evolutivo. Eu deixei com vocês um trabalho para fazer, e vocês têm que me retribuir através da sua própria evolução. Esse é o sentido iniciático da coisa. Né? E eles não quiseram fazer isso. Ainda não lê-se essa escritura. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, deixando-a fora. Então, tem interpretação iniciática. Né? Vamos agora à minha interpretação iniciática, que todos deverão fazer a seu modo, né? E para tirar a conclusão. A vinha representa o mundo, com o seu projeto evolutivo determinado pela divindade. De tempos em tempos, o dono da vinha, ou seja, a divindade, enviava-me emissário para receber o produto evolutivo do ciclo. Quer dizer, o que ele recebia em si não era o dinheiro, era receber o produto evolutivo do ciclo. Né? São os avataras. Então, ele manda os avataras para ver como é que está a situação, para receber o produto evolutivo do ciclo. Né? Entretanto, aqueles que estão na vinha os rejeitam e não oferecem o produto do seu labor. Finalmente, a divindade envia o maior de todos os emissários, no caso, Jesus o Cristo. Mesmo assim, eles o matam. Até o filho do dono da vinha eles matam. Em decorrência, o dono da vinha vem pessoalmente, ou seja, a lei universal manifesta-se, pune os lavradores e dá a vinha para outros. Juízo final com todas as consequências pertinentes. O que acontecerá nesse fim de ciclo, gás apodrecido, para o despontar de uma nova vinha, de uma nova civilização, como o nosso mestre fala. Então, isso aí é justamente a parábola, né? A parábola da vinha, né? Que nós falamos, né? Essa parábola, deixa eu retornar aqui, vamos retornar aqui, justamente é a parábola dos lavradores maus, né?
em Marcos, de 12, de 1 a 12. Uma parábola muito importante também e de uma enorme importância iniciática. A parábola número 5. Estamos na metade. 5. A parábola da figueira. Lucas 21, de 29 a 36. E Jesus disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus falou. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, isso aí é a parábola da figueira, né? Que dá os seus frutos. A interpretação iniciática. Podemos olhar para a humanidade assim como olhamos para as árvores. Assim como sabemos a sequência das estações, que são inevitáveis, também podemos perceber os ciclos evolutivos humanos, observando ações, comportamentos, atos positivos e negativos. Os cuidados pela vida objetiva podem embaraçar nossos sentidos e impedir nossas observações. Entretanto, os ciclos evolutivos cumprem-se inevitavelmente. Jesus mostra a importância da manutenção do padrão vibratório, para que percebamos os processos evolutivos através do que ele, na época, denominava por ações de vigilância. Orai e vigiai. Quer dizer, manter... Esse é o sentido, né? Manter o padrão vibratório elevado. Essa é a questão evolutiva, iniciática. Sempre trabalhar para manter o processo evolutivo, padrão vibratório elevado. Ou seja, fazer com que a nossa consciência não fique ligada ao quaternário, senão se ligue ao ternário, e esse ternário, evidentemente, cada vez mais sutil, evoluído, passa a comunicar-se diretamente com a divindade. Vigilância dos sentidos, conforme a dona Helena falava, né? Para que a consciência superior manifeste-se e sempre nos possibilite observar a realidade dos acontecimentos que nos cercam. Essa é a parábola número 5. A parábola número 6 que eu escolhi. A parábola do cego que guia outro cego. Lucas 6, de 39 a 42. E dizia-lhes uma parábola, Jesus. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Porque, então, isso é muito importante, né? O objetivo nosso, no nosso processo inicial, é tornarmos um mestre. O nosso mestre, professor, o nosso grande professor Henrique Jesus, ele não quer ficar cercado por discípulos, ele quer ficar cercado por mestres. Ele quer que nós nos tornemos mestres. E então Jesus fala: e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Argueiro é um cisquinho, né? Um argueiro significa um cisquinho no olho da pessoa. Por que atentas no teu argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no próprio olho? Jesus até faz um exagero, né? Ele diz assim, que a pessoa se preocupa com o cisquinho que está no olho do seu irmão, mas não se preocupa com a trave que está no seu próprio olho, né? Uma coisa enorme que está no seu olho, que o impede de ver as coisas. Ou, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu na trave que está no teu olho? Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então,
é básico essa questão da parábola, né? Dessa parábola, né? O que o Mestre Jesus fala? O importante não é a pessoa tentar transformar os outros. Não é isso. É transformar a si mesmo. Esse que é o problema. Não é tentar transformar. Quem tenta transformar os outros está no caminho errado, porque ele se julga superior ao outro. Eu vou transformar porque eu tenho coisas para ensinar para ele. Né? Mas não é verdade isso. O processo de transformação deve começar dentro da própria pessoa. Aí sim, no momento que ela transforma a si mesma, ela, por influência vibratória, por palavras, ela pode induzir o seu irmão a fazer os trabalhos de evolução que ela está fazendo em si mesma. Né? Isso sim. Esse de jeito sim. Isso é muito importante. Né? É isso. É a questão do não julgue para não ser julgado. Né? Não é ficar julgando o outro, que Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Então, nós temos que primeiro fazer o julgamento nosso. Ver as nossas atribuições, as nossas necessidades, as nossas dificuldades e transformar essas dificuldades para que a nossa consciência aflore cada vez mais rumo à nossa consciência espiritual. Então, agora a interpretação. Nós temos a interpretação iniciática dessa parábola número 6. Pelo mundo afora, muitos afirmam que tem soluções para tudo. É o que mais nós vemos no mundo. Pessoas falando que sabem tudo, tem solução para tudo, tem solução para tudo. Não, a gente faz desse jeito, resolve, tem solução para tudo. Só que, entretanto, em grande parte, não consegue resolver as suas próprias limitações. Normalmente, quem fica falando que tem solução para tudo, não consegue resolver as suas próprias limitações e não tem consciência disso. Ela pensa que sabe tudo, resolve tudo, mas não consegue resolver as suas próprias limitações. Daí a comparação entre o argueiro e a trave. Por isso, o julgamento não é um bom comportamento humano. Não julgue para não ser julgado. Porque simplesmente as pessoas não têm possibilidade de julgar. Porque esta ação é absolutamente uma atribuição divina. Somente quem tem condição de julgar é a divindade, que é justa e perfeita. Jesus diz: nós não temos, o ser humano não tem condições de julgar quem quer que seja. O trabalho nosso é fazer a nossa própria evolução, trabalhar o nosso quaternário, transformar nidanas em skandhas e caminhar para o quinto sistema, né? Desenvolver o mental concreto, o búdico, o atman, no sentido de nos tornarmos um adepto. Esse é o sentido. Né? Logo, por esta parábola, fica muito clara a absoluta necessidade do autoconhecimento para ser de todo útil a causa da evolução humana. Ou seja, cada vez que o indivíduo evolui, a humanidade evolui. Olha só que interessante. Cada vez que um ser humano evolui a sua consciência, significa que a humanidade está evoluindo, porque ele é uma fração da humanidade, então a humanidade está evoluindo, claro, evidentemente. Né? Então, isso é muita coisa muito importante. Né? Essa parábola também 6 é fantástica. A parábola número 7. Parábola da candeia. Texto. Jesus fala. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para os que entram vejam a luz. Então, quem acende uma vela, não vai esconder a vela, né? Ela tem que pôr no velador, mas não suporte, para que essa vela ilumine o ambiente e todos vejam a vela. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber se vir a luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-se lhe será tirado. Jesus falava isso. Aquele que tem tudo, mas aquele que tem muito pouco, até esse pouco que ele tem, lhe será tirado, porque é inútil, ele tem que começar todo o processo evolutivo. Né? Então, a verdade é uma verdade interessante que a gente vê na questão do oculto e do secreto, né?
Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade secreta? Não é uma sociedade secreta. É isso. Nenhuma sociedade é secreta. Por exemplo, a maçonaria é secreta? Não é secreta. A Rosa Cruz é secreta? Não é secreta. Porque nós sabemos o endereço, sabemos quem é a Rosa Cruz, quem é maçom, sabemos o endereço, as reuniões. A Sociedade Brasileira é secreta? Não, porque ela tem o endereço, sabemos o departamento. Etc. Agora, são ocultas. Sociedades ocultas. Não ocultas porque escondem as coisas. Não é isso aí. Não é isso? Então, é oculta porque, para quem quiser saber o que está acontecendo dentro, ela tem que ir bater na porta. Essa é a questão. Então, Jesus diz, batei e abster-vos-á. Se não bate na porta, não há condições. Então, no universo não há nada de... Aliás, às vezes eu já li um livro uma vez, né, que o autor fala assim, não, existe uma sociedade secreta na Suécia que fica em tal lugar, tal lugar. Eu digo, bom, se é secreto, como é que ele sabe onde é que fica? Né? Não é isso? Então, é por isso que nós chamamos, olha, Melquisedeque, governo oculto do mundo. Não é isso? Nós não chamamos governo secreto do mundo, não. Não. É governo oculto do mundo. É oculto para aqueles que não querem ver. Não é isso? Jesus falava isso. Se não quer ver, não vê. Agora, quem quiser ver, então, Melquisedeque vai deixar de ser oculto e vai ser revelado. À medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai enxergando cada vez mais. Não é isso? E a gente sabe que no processo de iniciação, quando o indivíduo torna-se iniciado, essa iniciação é feita diante de Melquisedeque. Né? Então, essa é a diferença da questão do oculto e do secreto. Então, no universo não existe nada secreto. É oculto. Oculto para aqueles que não querem ver. É isso? Isso é muito importante. Interpretação. A exposição do oculto é inevitável. Não há nada de secreto no universo. O oculto é apenas decorrente da incapacidade da observação ou falta da disposição para ver. Quem não quer ver, não vai ver. Logo, a luz deve ser colocada à disposição de todos, acima como a vela no velador. Então, Jesus fala isso, né? A luz tem que estar disponível. Você acende a vela, coloca no velador, para que todos vejam a luz. Daí a responsabilidade daqueles que têm por missão a doação do conhecimento, observando, entretanto, cuidado para não profanar o que é sagrado, não atirando pérolas aos porcos. Então, veja bem, em toda a sociedade secreta é feito um juramento. A maçonaria tem que se fazer um juramento. Na Rosa Cruz tem que ser feito um juramento. Estou falando de sociedades ocultas, né? E nós sabemos da Sociedade Brasileira de Eubiose também, para que um discípulo siga os graus iniciáticos, ele tem que ir estudando, depois faz as suas passagens, e na sua passagem ele tem que fazer um juramento. Ele não é um juramento que ele faz diante da divindade, ele faz um juramento diante da sua consciência. É um juramento que ele faz diante da sua consciência. O juramento é sempre esse: não utilizar esses conhecimentos em detrimento da humanidade. Sempre usar esses conhecimentos para produzir evolução e da humanidade, dos seus irmãos e produzir evolutivo em geral. Né? Então, isso é muito importante. Né? E com o cuidado também de não jogar esse conhecimento de maneira aleatória. Né? O conhecimento iniciático, numa escola oculta, ela é dado para pessoas que estão preparadas para assistir às aulas, né? Senão fica mais difícil. Né? Tudo bem? Parábola 8, já estamos chegando no final. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos seus bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens. Viveu dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui permaneço em fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me, então, recebe-me novamente. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, isso parábola de Jesus: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e alegramos. Então fez uma festa, né? Fez uma festa para o filho. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele lhes disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou porque não queria entrar. E saindo o pai, e estava com ele. Ele achou ruim com o pai. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, né, o filho que estava junto dele, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai então disse para o filho: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido. Interpretação iniciática, né? Vida, energia e vida, consciência. Não é isso? A mônada desce em Hades e vive em Anopádaca. A mônada emite de si uma projeção que desce até o mundo físico denso, perdendo a consciência progressivamente. A mônada não desce, ela emite uma projeção sua. Logo, perde momentaneamente sua riqueza paradisíaca para viver no mundo das contingências objetivas. Então, essa é a perda do capital, né, que é, na parábola parece que é dinheiro, mas não é consciência. Né? Consciência. A fome pelo conhecimento faz com que a projeção monádica aspire voltar à casa do pai. Então, ele sente fome. Fome de quê? De conhecimento. Essa aspiração pela volta faz parte da natureza monádica. A divindade, o pai festeja o retorno, ou seja, o renascimento ou a ressurreição. Agora, o nosso irmão Alain vai passar mais algumas, vai passando agora umas imagens, viu? Que vai dar justamente conforme a eubiose. Viu, Alain? Pode prosseguir as imagens agora, por favor? Alain, olha, fundamento da manifestação, olha. Sol central, aqui o primeiro Brahma, ó, aqui, Vishnu. Não tem anterior, não, Alain? Não tem imagens anteriores? Tem essa aqui, ó. Fundamento da evolução, essa é a primeira, olha. Desce vida e energia, sobe vida e consciência. Então, ó, esta vida e energia aqui é o filho pródigo, né, que desce para a multiplicidade. Ele perde toda a sua consciência, né, a sua riqueza. Ele perde a sua riqueza que ele tem lá em cima e torna-se pobre de conhecimento. Depois ele fica com fome aqui, então ele volta novamente à vida. Por isso, a volta à casa do Pai. Veja, a volta à casa do Pai. Jesus falava justamente esse esquema que nós aprendemos na eubiose. Seguinte, então, pode ir clicando tudo, irmão. O Sol central, pode clicar tudo, né? Aqui o Sol Brahma, Vishnu, aqui de Shiva sai uma primeira. Aqui são o Sol central, Brahma, Vishnu e Shiva. Por aqui, Sol central, primeiro tom, segundo, terceiro tom. Isso aqui, pode deixar assim. Então, aqui, de Vishnu vem, de Shiva vem uma primeira energia, é isso? Depois vem uma segunda energia, aqui formam os planos
de... Pode botar um só. Isso. Olha, quando desce esse vermelho aqui, que é de Shiva, forma os planos do sistema solar. Perfeito? Seguindo agora, clica com mais um. Então, quando desce de Vishnu, essa projeção de Vishnu, energia, ela vem e forma a humanidade. Depois de Brahma, então, vem uma projeção da mônada e vem viver aqui na humanidade. Isto aqui chama-se cosmogênese. Isso aqui, na direita, é antropogênese. Então, Jesus falava exatamente isso que a ciência, nosso mestre ensina, né? Só que de maneira alegórica, de maneira por parábolas. Ele falava, veja que coisa extraordinária. Já naquela época ele falava por parábola, tudo isso que a gente ensina na embiose, né? Aprende na embiose. Então, a lei é eterna, né? Então, seguinte. Então, vamos seguindo. Aqui, então, vamos para o plano do sistema solar. Depois, a mônada nasce no Sol central, vem morar em Brahma. Depois, eu pus 7 mônadas aqui como setenário. As mônadas emitem projeções suas e vão descendo cada vez mais as projeções, até atingir o mineral. Ela faz mais nem depois voltam novamente por evolução. Esse é o sistema evolutivo constante desta... Isso é um mistério, né? Isso é um mistério universal da evolução, né? A gente dificilmente entende isso, mas, de maneira geral, é assim que a gente entende. Seguinte, por favor. Aqui, interpretação iniciática, né? Vida energia e vida consciência. A mônada nasce em Adi e vive em Anapadaka. A mônada emite, sim, uma projeção e desce até o mundo físico denso, perdendo consciência progressivamente. Logo, perde momentaneamente sua riqueza paradisíaca para viver no mundo das contingências objetivas. A fome pelo conhecimento faz com que a projeção monádica aspire voltar à morada do Pai. Essa aspiração pela volta faz parte da natureza monádica. A divindade, o Pai, festeja o retorno, ou seja, o renascimento. Agora, a parábola do semeador, né? A 9ª e penúltima parábola do semeador. Tendo Jesus se assentado no mar, ele falou por parábolas. E falou que o semeador saiu para semear. Eu não vou ler tudo exatamente, vou sintetizando para a gente ganhar tempo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. As aves vieram e comeram. E outra parte caiu em pedregais. Não havia terra bastante, e logo nasceu, e não conseguiu nascer o suficiente, essas sementes. E vindo o sol, queimou. A outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, deu fruto. Olha só, Jesus diz que quando a semente caiu em boa terra, ela produziu 100 e outra 60. Ele só não falou em porcentagem, mas a gente pode entender a porcentagem. Num lugar, 30%. No outro lugar, 60%. Outro, 30%. Então, escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. O que foi, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a fica entorpecida. Então, nós podemos aqui ver, pode pôr aqui a nossa aqui, a explicação é a outra, tem aqui, ao pé do caminho. Então, quando cai ao pé do caminho, significa cair em chão batido, não é isso? É o terreno da consciência vital. As preocupações são físicas. Aquilo que cai entre espinhos é a consciência astral. Os espinhos são as dificuldades astrais. Então, os espinhos astrais, do mundo astral, sufocam as ideias e não deixam as ideias florescerem. Então, as sementes não vingam. Aquela semente que é jogada em pedregais significa a dureza da mente, significa a mente nossa mental inferior, né? Inicialmente, a mente se empolga com as novidades, porém, com a ação racional, aliada ao preconceito e à presunção, leva o indivíduo a ficar contrariado, originando a revolta e o sentimento de ofensa. Então, quando cai entre os pedregais, significa cair no chão duro,
duro da mente concreta, então não dá para frutificar. Agora, quando cai em boa terra, Jesus diz que ele pode germinar em 30, 60 ou 100. Olha, veja bem, o que Jesus fala? É o seguinte, por favor, é o seguinte, Alain, olha, o que Jesus fala, veja, a semente pode cair no físico, as aves vêm e comem. A semente pode cair no astral, cheio de espinhos. Os espinhos sufocam as sementes. As sementes podem cair no mental concreto. Entre as pedras do mental concreto, elas não conseguem frutificar e morrem. Mas as sementes podem cair também em terra fértil. A terra fértil é a tríade superior. Então, Jesus fala, olha só que impressionante. Jesus diz que pode germinar. Não, pode deixar a imagem. Jesus diz que pode germinar a 30, a 60 e a 100. Ele não fala por cento, mas está escrito. Então, quando cai no mental abstrato, a semente germina em 30%. Quando cai em Budi, germina a 60%. E quando cai em Atman, germina a 100%. Significa que o Mestre Jesus, na parábola do semeador, ele falava sobre o centenário humano. Olha só que coisa. Jesus explicava o funcionamento do centenário humano. Veja que coisa impressionante, né? Vamos, então, à parábola número 10. 10, finalizando a nossa apresentação, né? A parábola 10, já terminando a nossa apresentação, é o cobrador incompassivo, né? Então, eu vou reduzir. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque vai demorar muito tempo e nós temos aí pouquinho tempo agora. Eu vou resumir o seguinte, para ir mais rápido, né? O rei tinha um devedor, tinha um indivíduo que devia algo ao rei, é isso? Então, o rei chamou o indivíduo para cobrar o que ele estava devendo. E o servo do rei se queixou, olha, se eu pagar isso, eu vou ficar pobre, eu vou morrer de fome, eu vou virar escravo, etc. E contou toda a história para o rei, né, da sua dificuldade em pagar essa dívida. O rei, então, ficou muito penalizado com ele. Isso, Jesus contou essa parábola. O rei sentiu pena dele, então disse, então tá bom, as suas dívidas estão perdoadas. Perdoa a dívida do cidadão. O cidadão, então, saiu do palácio. O cidadão saiu do palácio e encontrou com um servo seu. O servo seu lhe devia um dinheiro. A mesma situação. O servo lhe devia o dinheiro. E ele cobrou o dinheiro do servo. E o servo diz, olha, eu não tenho dinheiro, porque eu vou ter dificuldade. Mas o indivíduo não perdoou a dívida do servo. E as pessoas ouviram. Jesus contou que muitas pessoas ouviram essas coisas e foram contar para o rei. Sabe o que o rei fez? Mandou chamar esse servo e retirou tudo dele. Aí cobrou o dinheiro dele. Né? Ele disse assim, então, eu te perdoei, e você não perdoou seu servo? Como é que pode? Se eu te perdoei, você tinha que perdoar seu servo também, né? Então, isso aí tem uma explicação iniciática profunda, que é a parábola 10 e a final, que nós vamos encerrar a nossa apresentação, né? A apresentação, agora pode pôr as imagens, Alain, terminando. Então, pode ir seguindo, a interpretação. Essa explicação da parábola do devedor, né? do devedor incompassivo, né? Do devedor que devia para o rei, ela se enquadra dentro da proporção áurea de Pitágoras. Veja, vai seguindo. Proporção áurea, eu tenho um pentágono, depois, seguindo, eu posso fazer dentro do pentágono, eu posso pôr aqui um pentalfa. E Pitágoras estudou as relações matemáticas existentes neste pentalfa existente dentro desse pentágono, girando, seguindo. Então, ele estudou esse pentalfa e tirou conclusões importantíssimas, pode ir seguindo, conclusões importantíssimas a respeito do pentalfa. Olha aqui, ele descobriu a razão áurea. A razão áurea é o Φ, 1,618, que gera
essa proporção ela gera todo o sistema de existência universal. A forma matemática é A mais B está para A, assim como A está para B igual a φ. Vamos entender agora de forma mais matemática, é difícil. Eu não vou ler isso aqui, que é muita coisa para ler, né? Então, isso aqui é dedução. Isso na faculdade se estuda, viu? Em matemática se estuda no curso de matemática se estuda direitinho, isso aqui é a dedução matemática do φ, né? Seguinte, então essa aqui, olha. Então, de maneira simples, isso aqui, olha. Tem A e B, né? A e B é tudo. A mais B é tudo, né? Então, a fórmula diz o seguinte, olha. O A mais B A mais B está para A, que é o maior aqui, segmento maior, assim como o A, que é o segmento maior, está com o segmento B. Essa é a fórmula do φ de Pitágoras. Então, o todo se relaciona com o maior, assim como o maior se relaciona com o menor. É isso? Então, é a tese de Pitágoras. O A mais B é Deus. O A aqui significa aquele devedor que devia para o rei. É isso? E o B aqui significa aquele devedor que devia para aquele que devia para o rei. Então, tem que ter uma igualdade de tratamento entre as pessoas, né? Por isso que Jesus falava assim, deste de comer a quem tinha fome, vestisse a quem estava nu, vestisse a quem estava preso, tratasse aquele que estava doente. Então, Jesus dizia o seguinte, se vocês fizerem isso para seus irmãos, estão fazendo a mim mesmo. Se vocês tratarem dos seus irmãos com amor, vocês estão fazendo isso para mim. Então, isso é uma coisa, é justamente a proporção áurea, justamente dessa relação que existe entre aquilo que é maior com aquilo que é menor. Ou seja, Deus nos trata de maneira compassiva e com justiça. E nós temos que também tratar aqueles que estão debaixo de nós, sob a nossa jurisdição, com maneira justa e perfeita. Então, isso, quebrando isso, quebra a razão áurea de Pitágoras. Veja só que coisa impressionante, né? Essa parábola de Jesus segue justamente as ideias de Pitágoras. Seguinte, então, aqui eu devo dizer que essa razão φ, ela está presente nas grandes obras, né? Nos templos, nas pirâmides, nas obras de Michelangelo, na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, todas estão, os estudiosos veem que existe a relação φ, né? Essa proporção áurea existe em todas essas manifestações artísticas. Seguindo, para finalizar a palestra, aqui tem um retângulo, né? Um retângulo seguinte, aqui, conforme Pitágoras, dentro desse retângulo eu posso estabelecer aqui um quadrado, é isso? E infinitamente, olha, eu posso estabelecer retângulos e quadrados ao infinito. E eu posso, essa relação entre retângulos e quadrados ao infinito me gera aqui um sentido helicoidal, assim, infinito, vai para o infinito. É o retângulo de ouro. Seguinte, e esta proporção áurea que dá nesse ciclo assim, que é infinito, está presente na formação das folhas. Olha, as folhas têm esse sentido, né? Da proporção áurea. Seguinte, olha, o caramujo também, uma concha do caramujo, ele se desenvolve através da proporção áurea. Olha, exatamente de acordo com aqueles cálculos que o Pitágoras fez. Seguinte, uma galáxia também se desenvolve através da proporção áurea, ela vai girando ciclicamente, assim, e a nossa evolução também. E também a sede das Nações Unidas em Nova York, ela foi feita com a proporção do φ, porque dividindo a altura da sede pela largura, dá o número φ, 1618. É isso? Aliás, deve-se dizer que o prédio das Nações Unidas foi projetado por Niemeyer
e por um outro arquiteto chamado Le Corbusier, né? Niemeyer, arquiteto brasileiro, e um francês chamado Le Corbusier. Os dois, em conjunto, projetaram o prédio das Nações Unidas, e ele tem a formação da proporção φ. Eu só quero, para encerrar esse fato, isso aí tem uma importância muito grande. Olha, nós temos aqui, por exemplo, um livro, normalmente um livro, as editoras, eles seguem esse formato. Sempre aqui o lado maior, dividido pelo lado menor, dá o número φ, porque é mais agradável aos olhos. Não se sabe entender isso. Aliás, isso é estudado em arquitetura. A arquitetura, para ensinar os alunos a respeito dessa proporção φ, que tem uma enorme importância. Cartão de crédito, se a gente dividir o comprimento do cartão de crédito pela sua largura, vai dar o φ, ou próximo ao φ, porque o artista o técnico que vai desenvolver, ele vai seguir a proporção φ, porque é uma coisa impressionante. O número φ tem uma importância muito grande, é muito agradável aos olhos, né? Então é uma coisa universal. Tudo bem? Então isso aqui eu só quero dizer que nós podemos entender esse processo de Jesus Cristo uma missão cósmica. Dessa forma, Jesus não age somente para a salvação de cada ser humano, conforme pregam as religiões. Jesus, o Cristo, assim como todos os mestres de arte divindade, age para que cada ser humano, pela expansão da consciência, torne-se um obreiro ativo na transformação do planeta Terra rumo a novos estágios evolutivos. E nós sabemos que o Brasil tem este importante cenário que o nosso mestre ensina, né? É berço da nova civilização e pátria do Avatara Maitreya e patrimônio da Ordem do Cristo. Não é pouca coisa, né? É uma coisa extraordinária. Então, essa aí, eu estou finalizando a palestra, já está na hora, até passou da hora, né? E fica encerrado, né? Passo a palavra ao Alan. Professor, maravilhoso, parabéns mais uma vez. Realmente a palestra foi muito boa, né? Tem algumas observações aqui, eu vou colocar na tela para o senhor conhecer, tá? Aqui a Cláudia, ela mencionou, né, aquele 30, 60 e 90. Exatamente. Exatamente. Tá? Ela fez uma outra observação aqui. Geometria sagrada está sempre nas igrejas, no Renascimento, nas obras gregas, nas proporções do rosto, corpo, estrutura, etc. Exatamente. Aliás, o homem vitruviano tem lá todas as medidas de Pitágoras. E essa ela que estão vendo a gente também, ela tem a proporção áurea. Proporção áurea, tudo isso é a base do universo. O Pitágoras deixou isso e Jesus utilizou isso nos seus ensinamentos, né? Porque não tem como escapar disso, né? Nosso irmão Eduardo também deixou um recado aqui. Que recurso didático é a parábola? Passaram-se milênios e continuam a inspirar a humanidade. Quão sábio é Cristo. Gratidão, professor, por compartilhar esse conhecimento. Muito bom. Para mim foi uma honra, é sempre uma honra. Eu fico muito feliz quando falo desses assuntos. Então é isso, professor. Podemos encerrar? Podemos encerrar, tudo bem. Então eu agradeço a atenção de todos. Fica disponível, né, o vídeo, Sim, né? Sim. Assim que terminar aqui, vai ficar disponível no canal. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E uma boa noite a todos e até a próxima live. Muito obrigado. Luz, paz e amor para todos. Muito obrigado.